Então, boa tarde a todos. Quero agradecer a todos pela presença. A gente está compartilhando uma conversa que eu já tenho tido com o professor Marcos já há alguns meses, né? Desde o ano passado eu estou conversando com o professor Marcos sobre esse tema preceptoria, e a gente está iniciando um projeto em conjunto que está se chamando Preceptoria em Evidência, em que a gente já tem algumas conversas gravadas, que a gente vai estar disponibilizando a todos vocês que estão aqui conosco. E é um momento a gente está compartilhando algumas ideias, alguns pensamentos, alguns métodos, algumas reflexões, né, Marcos? Porque é um assunto, às vezes, pouco debatido, é um assunto tão importante, porque os preceptores são grandes parceiros nossos na universidade, e, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não dá a atenção merecida como instituição. Então, por isso, Tiago, muito obrigado pela presença, representando a nossa pró-reitoria de graduação. E apresentando rapidamente o professor Marcos foi professor nosso aqui, do antigo departamento de medicina e fisioterapia, porque eram departamentos juntos, né, Marcos? E quando Exato. tive uma oportunidade, o professor Marcos, ele teve oportunidade na Universidade Federal Fluminense e está hoje no Instituto de Saúde do campus de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, na UF. E o professor Marcos escreveu um manual, que é um manual de apoio ao desenvolvimento de competências para a atuação de preceptores, que é esse livrinho aqui, tá? Depois ele vai falar um pouquinho desse material. E quando ele publicou esse manual, me chamou a atenção, falei, nossa, como que isso aqui é necessário, né? Eu fui presenteado com esse manual, e eu acho que é interessante para a gente estar debatendo com essa fundamentação já desenvolvida pelo professor Marcos. Ele é dentista, né? Tem toda uma formação bem diversificada, na UFMG também, na própria UFJF, né, Marcos? Então, acho que é melhor você se apresentar com mais detalhes de toda essa sua trajetória, já esteve aqui em Valadares, em Juiz de Fora, em Belo Horizonte. Então, acho que é importante você passar essa experiência que você tem com o tema, né? Para a gente depois estar abrindo para uma conversa aberta com todos aqui presentes. Então, está com você a palavra, professor Marcos. Peterson, obrigado. Assim, obrigado pelo convite. Eu falo sempre que eu voltei para o estado do Rio, porque na verdade eu sou daqui do estado do Rio, mas meu coração ficou em Minas, né? Foram tantos anos em Minas Gerais, e eu me sinto tão em casa falando com mineiros, né? Então o meu coração está sempre em Minas, né? Estou vendo a fotinha da Camila aqui agora, me lembro da Camila da época, né, dos desafios iniciais do campus de Governador Valadares, que eu estive aí, né? E fico muito feliz de estar nesse momento com todos vocês, né? Embora não conheça todos, né? Mas assim, a nossa ideia, né, essa conversa que eu e o professor Peterson começamos a ter no ano passado, era exatamente no sentido da gente valorizar um pouco essa integração ensino-serviço, né? A gente falar um pouquinho, uma linguagem, às vezes um pouquinho diferente, né? Porque hoje a gente entende que esse serviço ele é parte da formação, né, na área da saúde, né? Então, não tem como não dialogar mais com esse serviço de saúde se você é um educador, né? Se você, na verdade, se propõe a formar novos profissionais de saúde, né? Então, essa discussão veio muito a partir disso. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né, só para vocês poderem entender como que eu me aproximei, né, na verdade, desse tema, como o Peterson falou, já há alguns bons anos, né, eu acho que, assim, toda a minha trajetória acadêmica, ela esteve sempre ligada a essa questão da integração do ensino, serviço, comunidade, e com uma preocupação muito grande de como que a gente pudesse qualificar cada vez mais a nossa formação no serviço do SUS, né, em todos os serviços do SUS. Bom, eu como dentista, esse ano fiz 30 anos de formado, então desses 30 anos de formado, né, 16 deles foram dedicados, estão sendo dedicados à docência, mas 20 deles foi dedicado ao serviço de saúde, né? Eu trabalhei no SUS, eu gosto até de falar que, assim, eu não sou um professor que foi para o SUS, né? Na verdade, é o contrário, eu era um profissional do SUS que fui para a vida acadêmica, né? E até eu chegar à vida acadêmica, isso demorou aí uns bons 12, 13 anos, que eu era, na verdade, profissional do SUS. E eu só deixei de ser profissional do SUS exatamente quando eu passei no concurso da UFJF, que eu fui para o Governador Valadares, que na verdade eu era dedicação exclusiva, e aí, enfim, não tinha como
mas continuar. Mas até o último minuto da minha trajetória profissional, antes de eu me tornar professor, eu estava envolvido com o SUS. E quando eu comecei, então, com a minha atividade acadêmica, um pouco antes de eu ir para a UFJF, em 2005, eu fui para a UFJF aí exatamente quando o campus estava começando, por incrível que pareça, inclusive, Peterson, hoje eu estava pensando, eu estava vendo aqui, hoje faz exatamente 9 anos que eu me apresentei em Governador Valadares, eu nunca tinha ido ao Governador Valadares, cheguei aí no dia 11 de março de 2013, exatamente para poder tomar posse, né, para entrar em efetivo exercício, onde eu permaneci até 2015, né? Foram quase 3 anos que eu fiquei aí no Departamento de Medicina e Fisioterapia, e também já com essa preocupação de se integrar com a rede. Eu falo que em todos os lugares que eu estive, na minha trajetória profissional, o meu compromisso foi sempre tentar fomentar de alguma forma uma relação com o serviço de saúde. E acho até por conta da trajetória que eu trazia, que eu vinha do serviço de saúde, né? Então, a gente quando vem do serviço de saúde e entra para a área acadêmica, a gente vem com outro olhar. É diferente de um professor que tem aquela trajetória acadêmica de formação, né, e que trabalha com a saúde coletiva, mas que não vivenciou os espaços, né? Então, é diferente isso. E eu sempre gostei de aproveitar essa minha experiência do SUS para poder fazer com que a minha trajetória, né, de docente pudesse ser pautada nessa experiência do SUS. E eu consegui, e graças a Deus, em todos os lugares que eu passei, eu era sempre o ator que estava lá fazendo a interação com a rede de serviço, né? Se era bom ou se não era, enfim, não sabia, mas eu era esse ator que estava ali. Aonde eu chegava, o primeiro lugar que eu ia era a Secretaria de Saúde, como foi em Governador Valadares, inclusive, quando eu cheguei aí, né? Havia uma demanda dos cursos iniciais e a gente precisava colocar os alunos para já ter uma experiência, né, desde o início do curso com o SUS. E para além do que eu fiz, gente, eu sempre acreditei muito nisso. Eu hoje também sou um professor que faço a mesma coisa que eu fazia em Governador Valadares, a interação com o SUS. Então, o meu trabalho sempre foi muito direto exatamente com essa rede de serviços, aproveitando a minha experiência, aproveitando que eu gosto, que é uma coisa que eu gosto, né? Na verdade, eu saí do serviço, mas eu falo que o serviço não saiu de mim. Essa semana, inclusive, eu estava com um grupo de alunos, né, numa unidade de saúde, e uma aluna virou para mim e falou assim, a gente conversando, estava esperando, por sinal foi segunda-feira, estava um sol de rachar aqui, né, estava muito quente, a unidade muito quente, lotado de gente, porque estava fazendo vacinação para Covid, e a gente estava lá com os alunos, esperando para a gente começar a nossa atividade, e a aluna virou para mim, professor, o senhor gosta disso? Acho que ela queria saber, assim, dessa confusão, né, de estar aqui no meio dessa confusão toda, desse calor insuportável que não tinha ar-condicionado. Aí eu falei para ela, olha, é o que eu mais gosto da docência, é isso. Isso é o que eu mais gosto de ser professor, porque é uma possibilidade que a gente está tendo de poder mostrar um horizonte que o aluno, muito próximo do que o aluno vai fazer quando ele se formar, né? Porque o aluno fica 4, 5 anos nos bancos acadêmicos, e quando ele cai num processo de trabalho, no mundo do trabalho, ele é surpreendido com uma série de coisas que ele não viu nos bancos acadêmicos. E eu acho que é esse que é a grande importância do que a gente vai falar hoje, pessoal. É entender assim que não há formação hoje na área da saúde sem vocês. Não há. Ou se há essa formação em que não haja, né, uma participação efetiva dessa rede SUS, esse profissional, quando sair, ele vai sair com uma limitação. E muito provavelmente essa limitação ela vai se produzir exatamente na prática profissional deles, né? Então, eu acredito muito nisso. E aí, quando eu resolvi reunir algumas informações do que a literatura trazia para a gente, do que a minha experiência permitia também, né? Eu criei esse manualzinho que o Peterson apresentou para vocês, para contar um pouquinho dessa história que eu não via isso acontecer, né? Eu, na verdade, trabalhei com integração ensino serviço comunidade em Vassouras, em Valença, que, na verdade, é da onde eu sou, né, do interior do estado do Rio. Em 2005, eu comecei a dar aula. Eu comecei a dando aula exatamente colocando os alunos nessa rede. Não se fazia essa reflexão naquele momento, né, e nem a instituição de ensino tinha essa preocupação naquele momento. Aí, depois, quando eu fui para Valadares também, nós precisamos estabelecer esse diálogo para poder criar essa cultura, mas também não tinha uma reflexão a respeito disso. E quando eu cheguei na UF, foi a mesmíssima coisa. E quando eu cheguei lá, já me falaram, gente, olha, aqui a relação com a rede é muito ruim, para eu ficar extremamente assustado, né? Ruim em que aspecto, né? Enfim, aí fui entender todo o contexto na história, né? E tentar melhorar isso aonde eu
Estou até hoje como professor de estágio. Então, eu acho que isso nunca foi bem discutido. Pelo menos eu não encontrei essas discussões de forma apropriada nos lugares que eu passei. E aí eu achei que a gente precisava discutir isso. A gente precisa conversar, a gente precisa falar disso, né? E a gente precisa falar dessa figura do preceptor. Então, isso veio a ideia do manual, e aí, a partir do manual, conversando com o Peterson, numa conversa informal que a gente se reencontrou, né? Depois, no ano passado, ainda nesse contexto todo de pandemia, e aí a gente falou assim, vamos criar um projeto juntos para a gente discutir isso. Eu achei a ideia fantástica. A ideia é do Peterson, foi do professor Peterson, né? E aí ele veio exatamente com a proposta do modelo, eu estou entrando somente como uma pessoa que ajuda aí nesse processo do projeto, mas achei a ideia fantástica, vamos discutir, precisamos discutir isso quantas vezes forem necessárias, né? Então, assim, não acho também que hoje seja o momento para a gente esgotar totalmente esse assunto. Eu quero deixar vocês muito à vontade, pessoal. É um bate-papo, tá? É uma conversa. Eu queria que vocês se sentissem com liberdade de poder abrir o microfone a hora que vocês quisessem, abrir a câmera na hora que vocês quisessem, para a gente poder conversar. Não achem que eu estou trazendo aqui, né, todo o conhecimento perfeito dessa integração, desse papel do preceptor e dessa avaliação do estudante. Eu vou trazer um pouco da minha experiência, né, do que eu li nessa história, mas precisamos conversar. Eu acho que o mais importante de tudo isso, ouvir um pouco de vocês, tá? E a gente sabe que as realidades são muito distintas, né? Nós temos realidades muito distintas, e é isso que dá o tom dessa relação, né? Desse nosso projeto, como o Peterson falou, o projeto Preceptoria em Evidência, ele foi pensado em algumas etapas, né? A gente começar a trabalhar com algumas etapas. Então, nós começamos a fazer algumas videoaulas, como o Peterson falou, e vocês terão acesso a esses links, vai estar disponível para vocês também, dessas etapas pelas quais a gente vai estar abordando. Então, cada etapa a gente fala um pouquinho de alguma coisa nesse contexto do preceptor, né? Da atividade do preceptor, tá? E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho exatamente dessa avaliação do estagiário, né? E aí, quando a gente, na verdade, se propõe a falar de avaliar o aluno, né, eu acho que isso é um grande problema para nós. Aliás, a avaliação é um grande problema, né, gente? Para todos nós, né, professores, preceptores, enfim. Avaliar é muito difícil, né? Porque qual é o grande desafio de se avaliar? É você imprimir cada vez menos subjetividade na avaliação, né? E você fazer uma avaliação que seja isenta de subjetividade, de uma certa forma. E isso não é simples, né, pessoal? Nós temos um sistema de avaliação brasileiro que nos leva a querer trabalhar com questões numéricas, e esses critérios numéricos, eles acabam definindo, né, se o aluno teve uma boa aprendizagem ou não. A gente acaba utilizando um critério assim e a gente muitas vezes não consegue fugir disso. Eu preciso disso para poder avaliar o meu aluno, né, dessas notas, do que a gente atribui, desses conceitos que a gente atribui, mas muito ligado à nota. E muitas vezes isso não se reproduz de fato, né, naquela qualidade do aluno, porque é um sistema, e aí, como qualquer sistema, ele tem limites. E aí, quando a gente fala de atividade prática, eu acho que é um outro grande problema, né, porque avaliar questões teóricas, né, você tem formatos próprios. Avaliar questões práticas, você tem aí outras ferramentas para poder fazer também, né? Apesar de todos os limites, todas elas trazem desafios. E quando a gente fala de avaliação prática, eu acho que existem duas coisas. Existem duas coisas que a gente precisa entender, né? Uma é o que a gente fala de competência e habilidade, né? Conceito de competência, conceito de habilidade, porque essas duas coisas elas estão muito relacionadas, né? E quando eu falo para preparação de preceptores, por exemplo, né? Como os preceptores acabam se organizando para poder avaliar esse estudante, o que está se procurando ali em determinado momento é avaliar um pouco exatamente disso, a competência e a habilidade que aquele aluno conseguiu adquirir naquele período que ele ficou ali contigo, né? Naquele período que ele frequentou aquele serviço, que ele acompanhou aquele serviço, ou que ele, na verdade, praticou dentro, né, dentro daquelas ações do serviço. E a literatura traz para a gente que competência e habilidade, apesar de serem coisas muito próximas, elas não são idênticas, não são coisas iguais, né? A habilidade a habilidade ela é entendida como a capacidade que as pessoas têm de poder colocar em prática alguma ação, né? E a competência, ela é um conjunto de habilidades, né, associado a outras ferramentas, a outros elementos, que também demonstram a capacidade que aquele aluno que nós estamos falando, aquele estudante que nós estamos falando, ele tem
de realizar determinadas ações, determinados procedimentos, né? Nós estamos falando de área de saúde, então determinadas ações. É claro que isso tem a ver com atitude, é claro que isso tem a ver com conhecimento, né? Não existe, gente, né? Nem habilidade, nem competência se não tiver conhecimento na história, né? A gente, inclusive, foge muito disso, porque na época, né, da antiguidade, nós tínhamos profissionais de saúde que eram práticos, não tinham conhecimento, mas tinham habilidade, né? E acabavam até, inclusive, tendo competência, mas a competência não era uma competência, era um conceito muito limitado de competência. Eu gosto sempre de dizer assim, na minha área, por exemplo, né, é uma área em que a odontologia, né, a formação de dentista, ela começou da prática, né? Nós tínhamos muitos barbeiros que realizavam procedimentos odontológicos, depois foram se transformar em procedimento odontológico, mas que não tinham conhecimento. E eles tinham habilidade e faziam bem aquilo naquele momento, né? Então, hoje, né, muito tempo depois, a gente entende que ter competência é ter também o conhecimento, não é só ter habilidade. Então, isso é muito importante, gente, porque a gente, mesmo numa atividade prática com o meu aluno, eu posso muito bem treinar um aluno para reproduzir uma prática, sem o conhecimento, se eu entender que esse aluno é como se fosse assim, vamos fazer um treinamento de um procedimento X. Ok, para esse procedimento você precisa fazer, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse. Depois que você fizer isso 10 vezes, o aluno vai estar apto a fazer aquilo. A questão é, o aluno vai estar apto a fazer aquilo, mas com o conhecimento necessário, com a atitude necessária, e aí sim, com a competência necessária, né? Então, só para a gente já começar a entender que habilidade e competência são coisas um pouquinho diferentes por causa dessa reflexão que eu estou falando para vocês. O que a gente quer quando a gente treina um aluno, porque estágio é isso, né? Quando a gente recebe um aluno, é que ele tenha competência, que ele termine exatamente todas as ações com competência. Peterson, pode passar, por favor? Pessoal, pode interromper, tá? Qualquer coisa que vocês queiram falar, qualquer consideração. Bom, e aí, resumindo um pouco disso que eu estou falando para vocês, né? E aí, colocando então agora na sequência correta, né? Vamos entender que o conhecimento é o saber, né? Ter o saber de uma determinada ação. Às vezes acontece o contrário também, né, gente? Às vezes eu tenho aquele aluno que, assim, ele é excelente em termos de conhecimento. É o aluno nota 10, tira 10 em tudo, ele é perfeito. E aí, quando chegou para fazer estágio, na prática do serviço, ele foi um arraso. Então, o que acabou acontecendo com esse aluno? Essa diferença entre habilidade e conhecimento desse aluno também acontece. Ela pode acontecer por um lado, valorizando só a habilidade, e pode acontecer por outro lado, né, valorizando só o conhecimento. E aí, qual é o papel do estágio, na verdade, desse aluno? Alinhar isso em forma de competência. Porque aí, além dele ter o conhecimento, né, então ele ter o saber, ele vai saber como fazer, né, que é uma outra questão. E aí, depois disso tudo, com a atitude que ele tenha, porque é isso também que a gente quer avaliar nesse aluno, ele tem a atitude, a iniciativa para poder fazer, né? Então, isso vai ser o que nós chamamos de competência, né? É isso que nós estamos buscando. Peterson, pode passar, por favor? E aí a gente recai num grande dilema aí, que são termos, são conceitos, né? Então, esse é o primeiro conceito da ideia de competência e habilidade, que na verdade a gente precisa saber. Aí vem um outro grande dilema com relação ao conceito. O que é preceptor? O que é tutor? O que é supervisor? Né? E aí, talvez vocês vivenciem isso, né? Isso não é uma coisa tão clara, apesar de que a literatura hoje já vem trabalhando isso já há algum tempo, né, pessoal? Mas isso muitas vezes não está tão claro na organização desse serviço, né? Quem é o preceptor, né? Eu sou professor, então eu sou professor só, ou eu sou professor que posso ser preceptor também? Então o professor é só o supervisor do estágio? Como é que isso está definido, né? E aí, quando a gente pega a lei do estágio, a gente já vê essa diferenciação. Mas para além da lei do estágio, né, antes inclusive da lei do estágio, porque a lei do estágio me parece que é 2008, me parece, né? Antes disso, esses autores aqui já falavam um pouquinho desses conceitos diferentes, né? E aí esses conceitos diferentes, o que acabou acontecendo? Os cursos também foram adotando esses conceitos diferentes na literatura. Então, eu vou ter o conceito do tutor, né? E aí vai colocar para a gente diferença um pouquinho
esse termo norte-americano, mentoring, inclusive surge muito a partir disso, né? É você colar numa pessoa e acompanhar aquela pessoa e ver o que aquela pessoa faz no dia a dia, né? Muitos de nós, eu acho que até a maioria de nós aqui, né, quando estudou, gente, foi isso, não foi que a gente fez? Talvez nós não tivéssemos nem estágio institucionalizado na época, não sei de quanto tempo, não sei se eu sou velho demais, né? Na minha época não existia essa figura de estágio. Então eu tinha que fazer o quê? Se eu quisesse aprender fora do ambiente acadêmico, eu tinha que colar em alguém. Eu colar em um cirurgião dentista, foi o que eu fiz, inclusive, né? Eu, no meu segundo ano da faculdade, colei num dentista, pedi para fazer estágio com ele, fui acompanhando aquele dentista até o final da faculdade. E aprendi muito, muito. Porque a prática é o que a gente falou desde o início aqui, né? Muitas vezes a prática do processo, né? A academia não dá conta de fazer, né? Porque as coisas são mais lentas, é no tempo do aluno. E na rede de serviços, né, o aluno já vai ganhando um pouco de dinamismo, já vai ganhando um pouco mais de habilidade, e na medida que ele vai amadurecendo, né, nesse estágio, o que vai acontecendo com esse aluno? Ele vai se tornando, é claro que ele não vai ficar igual, né, a quem ele está seguindo, né, mas ele já vai se tornando um pouco melhor no processo. Mas então vem muito dessa ideia, mentoring vem muito dessa ideia, e a palavra preceptoria, ela vem exatamente dessa ideia, dar uma pessoa que faz o serviço, né? Agora, e aí o tutor, na verdade, já um pouco diferente, né, seria aquela pessoa encarregada, né, de acompanhar, de supervisionar o processo. Então, ele, na verdade, iria supervisionar tanto o profissional de saúde que está ensinando aquele aluno, né, quanto o aluno em si. É claro que, obviamente, na época não existiam essas figuras diferentes, né? As figuras foram se constituindo. Hoje, inclusive, eu não sei qual é a realidade de vocês, dos municípios de vocês, né? Talvez vocês pudessem falar um pouquinho para mim disso. Se existem essas figuras, né, pré-determinadas e pré-estabelecidas, né? Na odontologia, especificamente, o que acontece? Existe já, desde as diretrizes curriculares anteriores até a nova, as diretrizes da odontologia foram homologadas esse ano, final de 2021. Elas foram atualizadas. Mas desde a outra, de 2002, já havia essa figura diferente. Então, o preceptor era aquele profissional vinculado ao serviço de saúde que recebia o aluno. E nós, professor, que eu já fui, inclusive, na época que eu não era professor, que eu estava no SUS trabalhando, eu recebia aluno, né, como estagiário. Depois que eu passei a ser professor, eu passei a uma função de tutor. Então, a odontologia já tem um pouco dessa história, mas isso eu sei que não é uma questão que acompanhou da mesma forma nos outros locais. Por exemplo, hoje onde eu trabalho, no instituto que eu trabalho, nós temos um curso de fono. Eu não sei se aqui tem alguém da fonoaudiologia, né? Até porque a UFJF não tem fonoaudiologia lá, aí em Valadares. Mas a fono, por exemplo, lá não existe essa figura do preceptor, né? É o professor, supervisor, né, que seria o tutor, ele vai para uma unidade de saúde e ele acaba sendo aquele profissional que atua naquele momento. Diferente da odonto, né, que tem o preceptor, que é o profissional da rede de serviço. Como é que é essa realidade entre vocês, pessoal? Eu queria saber disso, como é que isso está nessas diferentes realidades dos cursos de vocês. Quem? Isso é uma questão logística também, tá, pessoal? Ninguém gostaria de compartilhar com a gente essa experiência? Eu não estou vendo. Larissa levantou a mão, né, Larissa? Larissa, pode falar. A Larissa levantou Larissa, a mão. por favor. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos, Larissa. Sim, ouvindo bem. Porque eu estou com áudio no celular e a imagem no computador. O computador está com problema no áudio, só no Meeting. Então, Marcos, essa é uma questão que a gente tem conversado bastante, inclusive. A gente tem uma comissão de integração ensino, serviço e comunidade do nosso Instituto de Ciências da Vida e, em alguns momentos, a gente precisou discutir uma minuta para o COAPS, né? E até a gente chegou a discutir uma reestruturação da resolução que cria o NIESC, que é uma instância municipal, que é o Núcleo de Integração Ensino, Serviço e Comunidade, e a gente precisou resgatar esses termos, né? Resgatar esses conceitos de supervisor, preceptor, tutor, e a gente acabou percebendo que dentro dos nossos cursos da área da saúde, nós utilizamos, né, esses termos, nem todos, por exemplo, utilizam a terminologia preceptor.
mas todos nós compreendemos bem esse papel. Então, o preceptor, depois a Ludmila pode também complementar, né? Ela participou dessas discussões, ela faz parte dessa comissão, representando o curso de fisioterapia. Então, a gente entende que o preceptor, ele é o profissional de saúde, né, que vai estar no serviço acompanhando o estudante, certo? Só que a gente percebeu que nos cursos da área da saúde, essa nomenclatura preceptor, ela é muito utilizada mais pelo curso de medicina, né? Pelo curso de medicina, acredito que a fisioterapia também use. Nós, na farmácia, eu sou professora, sou voltada no curso de farmácia, né? No departamento de farmácia. Nós, na farmácia, nós não usamos a terminologia preceptor. A gente utiliza a terminologia da lei de estágios, que é o supervisor. Mas que, na prática, ele tem o mesmo papel do preceptor. E é tão complicado isso, porque no sistema de saúde, quando você fala supervisor, ele já tem um cargo lá na ponta de supervisor, de coordenador. E isso fica um pouco confuso para eles entenderem que o supervisor é esse, o preceptor, que vai acompanhar o estudante na prática do serviço, né? E o tutor, a figura do tutor, acho que ela é a mais clara de todas, que é o professor, no caso da farmácia, é o professor orientador, porque na farmácia, o conselho, né, de farmácia, ele permite a orientação indireta, né? Então, ou seja, a gente não precisa estar lá em campo com o estudante na ponta, fazendo a assistência ou atenção em saúde, junto com o estudante. Não, quem vai fazer isso é justamente o preceptor ou supervisor, né? Assim. Então, basicamente, eu entendo isso. O mentor já vai mais... a gente não utiliza mesmo, aqui na universidade é pouco utilizado. Eu tinha até feito um projeto para tentar implementar esse projeto, um projeto de mentoring, né? Mentoring interprofissional aqui, mas ainda não foi possível. Eu, na minha perspectiva, eu vejo o mentorado ou a mentoria como essa pessoa também, igual você falou, você cola, né? Você cola em alguém para aprender, mas pode ser alguém da academia, sim, né? Pode ser um professor, pode ser até um outro estudante, por exemplo, um R1, o R2 para o R1, o R3 para o R2, e Perfeito, ele vai dar exatamente. esse suporte técnico, científico, mas também um suporte moral, pessoal, ético, profissional, né? É para além Perfeito. da questão apenas técnica ali do trabalho. É isso. Excelente, Larissa, obrigado. Perfeito as suas colocações, né? A gente se perde muito nesses conceitos também, né? E é o que eu estou falando para vocês, né? Ainda não há, gente, de uma certa forma, isso muito padronizado, né? Como a Larissa colocou, na farmácia ainda se adota dessa forma, pode ser que um outro curso adote de outra forma, né? As nossas próprias diretrizes curriculares dos cursos, elas também acabam nos induzindo, né, a isso. Então, isso causa uma certa confusão para nós. Mas eu acho que a Larissa falou uma coisa importantíssima, gente. O que a gente precisa entender é a ideia, né? Quando ela fala assim, não, nós entendemos a figura do preceptor, é o profissional que de fato está no serviço. Ok, é isso que a gente precisa entender, que tem um profissional que recebe esse aluno. Exatamente, né? Nem mesmo as referências, porque essa discussão na literatura também a gente fala que ela é muito polissêmica, ou seja, tem muitos sentidos diferentes, na verdade, né? Então, por isso que a própria literatura também não nos ajuda muito. Nesse manual, eu trago uma referência de um autor que, inclusive, era até professor da UFJF, né? Eu trago ele como referência dentro desse manual, vocês depois vão poder ver, se quiserem, né? Com relação a esses termos, mas é simplesmente para a gente ter uma linguagem que todo mundo entenda. Não quer dizer que aquela é a linguagem correta, a outra não. É simplesmente para que a gente possa entender o que nós estamos falando e os papéis, tá? Eu não sei se alguém gostaria de colocar uma outra pessoal do que a Larissa colocou para a gente. Algumas, inclusive. Eu vou continuando, então. Se vocês quiserem, tá? Vocês podem me interromper. Peterson, você volta a tela para mim, então? Pode passar uma, por favor?
Pois é, e aí então, né, eu trago essa referência muito, inclusive, do documento, né, a Larissa falou isso, né, que na medicina isso já estava bem definido há um tempo, porque os programas de residência médica, eles começaram a ser os primeiros a refletir a respeito disso, né, então eles começaram a definir esses papéis, mas é só uma questão para poder ilustrar, né, isso aí, Larissa, então, esse documento da Comissão Nacional de Residência Médica, parece que é a base para a gente poder entender esses conceitos, inclusive, quando eu trago o Boti, que está aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo, olha, ele também utilizou esse documento da residência médica para ele poder também trabalhar com esses termos. Então, o que na verdade, a gente combinou de falar? Né? Que o mentor é exatamente esse guia, né? Que, na verdade, você vai se assemelhar a ele, independente de onde esteja esse profissional, né? Ah, Larissa, então você conhece. Ah, joia. O preceptor, então, está no serviço desse processo de aprendizagem e vem a figura do supervisor, né, que dirige o processo quando a gente fala do estágio, né, porque na verdade esse tutor, vamos dizer assim, esse tutor pode ser o supervisor, né, na medida que ele vai supervisionar esses estágios, porque se eu não falasse da figura do supervisor, o que ia acontecer, gente? Por que na verdade vem essa figura? Ela está até um pouquinho separada. Porque senão a aprendizagem ela ia acontecer descolada da instituição de ensino. Se eu imaginasse que tem o preceptor, que iria receber o meu aluno, então o aluno ia para lá aprender com ele, né? E o tutor seria aquele professor, vamos dizer assim, que está no ambiente acadêmico e que vai acompanhar essa aprendizagem pelos relatórios, né, da forma que ele vai estabelecer isso. Se eu não tiver uma figura que faça com que a academia também supervisione esse aluno, então isso fica completamente distante uma coisa da outra. Então, por isso que vem essa história do supervisor, porque em todas as situações que a gente vê de aprendizagem e serviço, o que acaba acontecendo? Não é obrigatório você ter a figura do preceptor, né? Mas é obrigatório ter o link entre a aprendizagem no serviço com a academia. Isso que eu perguntei para vocês. Em algum de vocês é o professor que vai lá fazer assistência, né? Nessas últimas diretrizes da Odonto, que eles estavam discutindo, isso foi um item de muita discussão. A partir da Comissão Nacional, que muitos achavam que tinha-se que dar um passo atrás com relação a isso e colocar o professor para ele poder estar na assistência ensinando corretamente o aluno. Eu, particularmente, era contra isso, até porque a Odonto sempre funcionou de uma forma muito diferente. Eu tinha o preceptor. Aí o argumento era assim, bom, mas às vezes esse preceptor não vai ter a qualidade do professor. Mas a gente não quer que ele tenha a qualidade do professor. A gente quer que ele tenha uma qualidade profissional, né? Que ele seja um bom profissional para que o aluno veja. A questão de estar com a figura do supervisor é o que faz o link, né? E eu estava contando a história da odontologia que muitas pessoas achavam que, na verdade, a gente deveria voltar atrás e que o próprio professor atuasse no serviço. E eu era da corrente que não, eu achava que não, que a qualidade vai estar no serviço. Para isso, é preciso que o serviço e a academia estejam próximos, porque se, na verdade, né, na minha concepção, pessoal, vocês podem discordar, tá? Se eu pego um professor da casa, tá? Coloco esse professor para ir poder fazer assistência lá, a aprendizagem do aluno é a mesma que acontece dentro da faculdade, em Intramuros, só está num cenário diferente. Ao passo que, se o meu aluno aprende com outro profissional da rede de serviço, aí a aprendizagem é diferente. Percebem isso? Porque aí, na verdade, esse aluno está aprendendo com um profissional que atua naquele serviço, né? Eu entendia, quando as pessoas me falavam isso, foi uma grande briga nessa comissão que eu estou falando com vocês, isso, porque eles alegavam isso. Não, mas o curso tal, eu inclusive via isso na minha realidade, o curso de fono, por exemplo, são os fonoaudiólogos que são professores e que vão lá para o serviço para poder atuar. Poxa, mas qual é o sentido disso? Então, por que eu não faço esse fonoaudiólogo atender dentro da clínica da minha escola, como ele já atua, né? Bom, isso tudo eu estou contando para vocês, né, provocando vocês essa discussão, porque eu acho que isso é uma coisa real, né? Não sei nos cursos de vocês. Lá, nessa situação que eu estou falando para vocês, a odontologia avançou e a fono manteve dessa forma. Eles colocaram, né, normatizaram
que os estágios dele seria essa forma. Ou seja, o professor supervisor, ele é também o profissional que atua na rede de serviço. Esse aluno acompanha ali, tá? Vamos avançar mais um pouquinho, Peterson? Só para... Bom, aqui eu trouxe um pouquinho do que a literatura traz para a gente dessas funções, mas aqui eu acho que a gente não precisa detalhar tanto isso, mas falando de preceptor e supervisor, são as figuras que a gente mais vê, né, nas realidades de integração ensino-serviço, é a figura daquele profissional que está na rede, que eu posso chamar, né, posso dar o nome, que na verdade eu achar que seja mais adequado, né, mas eu ter um profissional na rede que acolha o meu aluno na aprendizagem, eu acho que essa é a chave da integração ensino-serviço. Essa é a chave da aprendizagem desse aluno. E eu ter um professor supervisor, né, que possa acompanhar todo esse processo, eu acho que isso complementa, porque isso ele vai ser exatamente a ligação. E aí a ligação que eu falo, gente, é a ligação, inclusive, que nós precisamos despertar com essa rede de serviços, né? Então, se eu sou um professor supervisor, né, eu tenho que estar muito próximo daquele preceptor que recebe o meu aluno. Porque a linguagem que a gente vai falar, ela tem que ser uma linguagem parecida, tá certo? Agora, é claro, né, que eu não vou transformar a prática desse profissional da forma como eu quero. Isso eu faço na minha clínica intramuro. No serviço de saúde, o aluno tem que ver as questões do serviço, mesmo que o aluno veja dificuldade, gente. É para isso que serve estágio também, né? Eu canso de falar isso para os meus alunos. É para ver exatamente realidades diferentes. Porque quando vocês saírem da faculdade, é essa a realidade do trabalho, esse é o mundo do trabalho. Então não dá para maquiar o mundo do trabalho, né? Porque aí, na verdade, a gente já faz isso nas nossas clínicas intramuros. Maquiar no bom sentido, tá, pessoal? No sentido de você ter uma preparação para aquele aluno, né? Você tem uma clínica, você tem um espaço, você tem o tempo para o aluno poder aprender com tranquilidade. Não, no serviço você já tem outros fatores. E o aluno precisa conhecer esses outros fatores. Agora, é claro que, por outro lado, né, eu tenho que ter uma ideia que esse serviço não possa ser tão isento de qualidade, porque senão isso cria um conflito para o aluno. Né? Se o aluno chega num serviço em que ele é muito diferente, né, isso gera um nó na cabeça desse nosso aluno. Então, é claro que assim, é preciso que tenha uma qualidade, mas com as características próprias do serviço. O supervisor, ele precisa ter a sensibilidade de poder fazer esse link com o preceptor. Né? Está sempre em contato com esse preceptor, né? Compartilhar processos de avaliação desse aluno, compartilhar conteúdos. Né? Isso seria o mais interessante desse processo de aprendizagem. Né? Embora a gente saiba que isso não é fácil, tá? Não achem que eu estou falando isso aqui para vocês, eu estou falando e que isso é a coisa mais fácil do mundo. Não é. Eu sei que não é. Até porque por conta dos nossos horários, por conta das atividades que a gente realiza, né, eu sei exatamente das agendas dos preceptores, como é difícil, ter uma área verde para isso. No manual, eu coloco isso como eu trago isso aqui no finalzinho para vocês, eu coloco isso como uma sugestão. Poxa, seria tão bacana se você tivesse um horário na sua agenda, protegido, para você ter um feedback com o seu aluno, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Peterson, passa mais um, por favor. Com relação a esse preceptor, então, em termos de habilidades agora do preceptor, que nós estamos falando, desse profissional, né? O que a gente espera em termos de habilidade? Bom, primeiro que esse preceptor ele seja capaz de mediar constantemente a aprendizagem teórica com a prática. Por isso que é importante ele saber o que o aluno aprende de teoria, né? Embora ele já tenha passado por uma faculdade, por um curso de graduação, por uma pós, né, uma especialização, ele já saiba disso tudo. Mas é importante ele saber que naquele momento, porque a aprendizagem do aluno, ela é crescente, né? Então, naquele momento, o que o aluno já sabe? Para eu poder mediar isso. Não adianta o aluno chegar e eu já querer imaginar que um aluno, sei lá, quarto período do curso, por exemplo, ele já seja capaz, né, já tem uma competência de poder realizar a atividade de um aluno lá do oitavo período, que não vai ter. Né? É natural, é um processo crescente na história. Mas se o preceptor também não sabe disso, ele vai acabar caindo nesse processo, né, nessa cilada que a gente fala. Então, qual é o papel do supervisor nesse processo? E é ele que precisa fazer essa orientação, né? Porque o preceptor não tem como adivinhar se eu não falar, né? Se eu não colocar isso para ele. Então, essa relação precisa ser muito próxima. Né? E mediar isso é sempre uma atribuição, vamos dizer assim, uma habilidade que nós vamos precisar estar
sempre investindo, né, nessa mediação. Além disso, e aí essa é uma grande discussão que eu faço no manual, é porque a gente acha, eu não acho que o preceptor tenha que ser o professor. O preceptor é uma coisa, por isso que nós falamos dos termos diferentes. O meu professor é outra coisa, tá? Mas o meu preceptor, ele tem que ser instrumentalizado de alguma forma pelas questões pedagógicas também, né? Para ele poder estar preparado. E não é o que muitas vezes a gente vê, né, pessoal? Estou falando mentira, né? Você liga muitas vezes para o serviço, o seu encarregado superior, o seu chefe direto lá no serviço, fala, olha, a partir de agora você vai receber aluno. E só. Não falou para ele nem o que, na verdade, precisa ser feito. Então, isso é um problema seríssimo, né? Até porque, né, o que é importante dessas questões pedagógicas? É saber como que o aluno aprende o que você fala, né? Então, para você facilitar essa comunicação, o preceptor ele tem que ter um pouco dessa ideia. Como é que vai ser a aprendizagem desse meu aluno? E se eu pego um aluno que tem uma dificuldade muito grande de aprendizagem, né? Mas para isso eu preciso preparar esse preceptor para essas questões pedagógicas. Muitas vezes a gente não discute isso, né? Não discute porque a gente não tem tempo, não discute porque às vezes o supervisor, né, o professor, o tutor não acha que isso é importante, muitas vezes o preceptor também acha que não, né? Então aí na verdade acaba sendo assim, vamos deixar acontecer. Na hora que o aluno chegar, ele acompanha, ele fica me olhando, se ele tiver dúvida ele me pergunta, né? E muitas vezes, gente, ali é um espaço rico para troca, mas a gente precisa saber quais são os canais, né, mais adequados para isso. Então, entender um pouco dessas questões pedagógicas, pelo menos da aprendizagem do aluno, isso é importante, né? E uma outra coisa que a Larissa falou agora há pouco, né? Postura ética, gente. Exercício profissional. O aluno não está ali para aprender com você, muitas vezes, só as técnicas. Ele está ali para aprender com você, né? Porque você está sendo um exemplo para ele de prática profissional. Muitas vezes o que esse aluno vai fazer depois é fruto, é produto do que ele vivenciou com vocês no estágio. Eu tenho uma história legal com isso, assim, que eu gosto também de compartilhar. Eu, quando era dentista, numa unidade de saúde, eu recebi uma estagiária, ela estava no... Era um curso de odontologia, que era um curso de 4 anos. A estagiária, ela estava no 2º ano do curso. E ela ficou comigo lá 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo estágio. Eu nunca tinha visto a estagiária, né? Ela chegou para mim um dia, bateu lá na porta do consultório, professor não, eu nem era professor, inclusive. Doutor, eu queria saber se o senhor poderia me receber para poder fazer um estágio aqui. Os cursos, na época, não tinham estágios regulados como a gente tem hoje, né? E eu falei, você pode me acompanhar. Eu nem sabia o que eu iria fazer com relação a esse estágio, porque eu não tinha nada disso naquela época, mas recebi essa aluna. Aí essa aluna ficou com um tempo comigo e, na verdade, né, nesse local que eu trabalhava, eu só atendi praticamente criança, porque era um consultório odontológico dentro de uma escola. Embora eu não fosse odontopediatra, eu atendi muita criança na minha história profissional no SUS, muita, né? A maior parte, talvez 90% da minha atuação profissional foi atendendo criança. E ela ficou comigo lá esse tempo. Aí passou, acabou o estágio, ela agradeceu e tal, foi embora, e aí eu perdi o contato com aquela aluna. Enfim, ela formou, aí passaram-se muitos anos depois. Aí quase que 10 anos depois eu me encontrei com ela já, dentista formada, já com a vida profissional dela e tal. Eu me encontrei com ela. E aí ela perguntando, e aí a gente conversando, que eu não via há muito tempo. E aí eu perguntei o que ela estava fazendo. E ela contou para mim, professor, eu hoje sou odontopediatra. Eu falei, é mesmo? Ela falou assim, e na verdade o que me estimulou a ser odontopediatra foi exatamente vendo no meu estágio o atendimento das crianças. E olha que eu não era odontopediatra, mas fazia esse papel. E isso foi muito legal, porque depois essa aluna, que depois virou profissional, depois virou professora também, e eu fui reencontrá-la também em outras instituições de ensino, a gente acabou trabalhando junto em alguns momentos, né? E foi muito legal porque ela me fez refletir exatamente em relação a isso, né? É a nossa postura que muitas vezes educa, né? Que muitas vezes serve de estímulo para aquele aluno que está ali. Muitas vezes é até ruim para a gente, né? Vamos confessar isso, profissionais, né? É ruim ter o estagiário, às vezes, ali com a gente, o serviço fica arrastado, demora mais, você tem que ter paciência, você tem que ensinar, tem que repetir, tem que fazer de novo, né? Eu me lembro que na época, né? Eu na época, gente, confesso até para vocês, eu nunca podia imaginar que depois eu fosse me tornar um professor que iria estar trabalhando com a questão do estágio, porque na época que eu recebi o aluno, eu sempre fui uma pessoa muito rápida no meu atendimento, e com os alunos, eu demorava o triplo do tempo para poder atender, né? E aquilo me incomodava naquela época, mas enfim, eu não tinha a menor noção de nada, nem da importância disso, né? Mas isso acaba acontecendo, né? Mas
o que eu quero deixar para vocês é exatamente essa história, assim, a postura nossa, a conduta nossa, ela vai ser exemplo, né, para esses alunos. E hoje eu trabalho aqui com aluno de medicina, gente, e a gente vê muito aluno chegar para a gente. Eu vivi uma situação que, se eu contar para vocês, vocês não acreditam. Eu, como aluno na comunidade, aqui a gente tem um projeto, um programa que a gente leva o aluno para a comunidade para fazer atendimento domiciliar. Só alunos de medicina. E num determinado momento lá da história, tínhamos que fazer uma receita, uma prescrição. E aí, uma aluna chegou para mim, pediu para que eu conferisse a prescrição que ela tinha feito. Eu conferi, estava tudo ok, posologia adequada, tudo adequado. E eu virei para ela e falei, olha, você leva lá de novo nessa família, nesse domicílio, porque eu estava numa outra casa, mas você me espera lá, porque eu vou lá para poder explicar para a família, para a paciente, como ia tomar o medicamento, e que eu vou assinar a receita e carimbar. Aí a aluna virou para mim e falou assim, professor, mas não precisa não. Eu mesmo assino e eu mesmo carimbo. Eu falei assim, como? Eu mesmo assino, eu mesmo carimbo. Eu faço estágio no hospital, que o profissional médico, ele deixa isso por nossa conta. A gente mesmo faz isso. Eu falei, não, olha, tem alguma coisa errada aí nessa história. Pelo menos na minha cabeça. Essa assinatura é minha. Sou eu que estou prescrevendo. Então, a responsabilidade que possa acontecer com esse paciente é minha. Então, eu preciso ir lá para poder fazer isso com você. O que você faz fora do outro estágio que você esteja é uma outra história. Nem quero saber, nem quero mais que você me conte mais nada disso. Nem quero saber também quem é a pessoa, nem onde é esse estágio. Mas na minha situação, eu preciso ir lá. Então, é isso que eu falo para vocês, quanto que a postura influencia. Essa aluna, se ela continuar nesse estágio, o que vai acontecer lá na frente, pessoal, com essa aluna? O que vocês acham? Pessoal? Isso aí, Vanilson. Vai repetir o processo, gente. Ela vai repetir, e o pior, né? Ela vai repetir achando que isso é normal. Exato, ela vai replicar achando que é normal, isso que é o pior. Então, eu só estou contando esse caso para vocês para mostrar exatamente o quanto é importante esse papel do estágio, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, na verdade, o aluno vai muitas vezes reproduzir aquilo que, na verdade, eu estou fazendo, tá? Bom, e por fim, né, eu acho que uma outra habilidade do preceptor nesse processo é você, na verdade, conseguir avaliar o estudante de uma forma muito isenta. E aí a gente recai no que eu falei no início. Qualquer tipo de avaliação é sempre muito difícil, gente. Sempre muito difícil, né? Mas a gente precisa ter uma isenção nessas nossas avaliações. E aí a gente recai nessa grande discussão. Pô, mas o preceptor, além de receber o aluno, pô, já está fazendo um favor lá de receber o aluno no serviço, ele tem que avaliar esse aluno. Tem, gente. Por que isso é importante? Porque o supervisor do estágio, ele tem a avaliação dele. Mas o que acontece no dia a dia para mostrar se houve um crescimento ou não, né, da competência daquele aluno, é somente aquela pessoa que está ali cotidianamente com ele, né, para poder ver. Então, por mais que isso seja mais vamos dizer assim, mais um atributo para esse preceptor, né, isso é necessário ter esse olhar. É necessário. Eu, no meu estágio que a gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês uma ficha no final. A gente faz a avaliação do nosso estudante, ela é feita por um portfólio. O que é o portfólio? Né? O aluno se autoavalia e ele relata. Tá? Então, é a autoavaliação do aluno. A gente considera isso. Ele vai relatar o que ele aprendeu nas etapas da aprendizagem dele. Se aprendeu, se não aprendeu, o que achou difícil, o que não achou. E aí a gente vai lá, depois, enquanto professor, avaliar aquele portfólio do aluno. Além disso, a gente tem uma avaliação que é a frequência desse aluno. Né? Um aluno que frequenta mais o estágio, o serviço dele, na verdade, tem que ser diferente daquele que não frequenta. Então, esse também tem um pesozinho na avaliação. E, por fim, a gente tem a avaliação do preceptor, que tem um outro peso também. A gente coloca alguns parâmetros que a gente entende que seja interessante para ajudar o preceptor a poder avaliar, e aí depois a gente junta tudo isso para poder avaliar esse estudante. Então, não fica só uma coisa acadêmica, né, do professor que olha, não fica uma coisa só do serviço, né, do olhar somente do preceptor. Né? A gente pega, então, aí 3 olhares na história. O olhar do próprio aluno, que se autoavalia, né, se aprendeu ou não, como é que foi. O olhar daquele que recebeu o aluno e o olhar
do professor que, na verdade, vai intermediar essa relação. E desses 3 olhares, então, a gente constrói uma avaliação. Quer dizer, isso é o que nós fazemos lá. Temos uma série de problemas com relação a isso, temos, né? Uma série de problemas, mas ainda assim, foi a forma que a gente tem trabalhado e tem achado que era a mais justa. Agora, com a pandemia, o que aconteceu com os nossos estágios, né? Eu não sei que talvez vocês tenham enfrentado as mesmas coisas, né? Nós tivemos uma dificuldade muito grande para retornar com os estágios. A prefeitura, a Secretaria de Saúde não permitiu no primeiro momento, depois permitiu com alguns cuidados, nós também estávamos muito reticentes de voltar com o aluno, então a gente fez algumas alternativas, criamos algumas alternativas nesse período de pandemia, mas agora a gente já está voltando, inclusive, pelo menos tentando voltar, como era no princípio os nossos estágios. Então vai ser o primeiro período, que começa agora em final de março, o nosso calendário está assim, começa agora no final de março, e que a gente volta com os alunos de novo nas unidades como era. Nesse período de pandemia, no último período, a gente já estava com alguns alunos, poucos alunos, em alguns dias da semana, mas nenhum profissional deixava o aluno colocar a mão na massa. Era só para o aluno assistir os estágios. Mesmo o nosso aluno do último período foi assim. Mas em função do momento que a gente estava vivendo, né? Então, eu estou falando isso para vocês porque, assim, é cada realidade que vai dar o tom disso para vocês, né? É nessa relação que vocês vão precisar discutir isso com a instituição de ensino, com a Secretaria de Saúde, e não adianta também achar assim, é uma instituição que vai definir isso. Não pode ser assim, ou pelo menos não deveria, né? Porque uma instituição tem o olhar dela, a outra instituição tem o olhar da outra. O que nós precisamos é conseguir contemplar os diferentes olhares aí desse processo, tá? Peterson, mais um, por favor. E aí a gente fala, então, agora um pouco mais de avaliação, né? Eu já introduzi um pouco do tema da avaliação. A nossa avaliação, ela está sempre muito ligada à questão de ter medida avaliativa, você ter critério de avaliação. A história dos critérios, gente, ela vem para facilitar a forma de você padronizar um pouco essa avaliação, né? Porque senão a gente deixa a avaliação muito pelo subjetivo do professor. E não é o ideal, né? A gente sabe que não é o ideal. Porém, a gente sabe também que muito dessa padronização ela também perde alguns elementos. Então, o bom senso, eu falo sempre assim, o bom senso é o melhor na avaliação de estudante. Tem que haver bom senso, tá? E aí é claro que, assim, o que o professor está avaliando do aluno é uma situação, o que o preceptor está avaliando do aluno é outra situação. E aí, para cada uma dessas situações, eu preciso ter ferramentas próprias, né? Porque o que me define uma avaliação, gente, um instrumento? O objetivo que eu tenho a avaliar. O que eu quero avaliar do meu aluno, né, do meu estudante que está ali comigo? Eu quero avaliar atitude? Eu quero avaliar desempenho? Né? Eu quero avaliar cognição? Então, o meu instrumento de avaliação, ele precisa responder a isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu quero estabelecer a avaliação é isso. O que eu vou avaliar? Eu posso querer avaliar tudo? Posso. Só que para cada coisa que eu vou avaliar, eu tenho que ter uma ideia de que eu preciso planejar as diferentes formas que eu vou poder avaliar, os diferentes instrumentos que eu vou utilizar. Né? Por que a gente diz isso, gente? Porque, por exemplo, se eu tenho, né, métodos ativos de aprendizagem, na aprendizagem como um todo, eu preciso ter método ativo de avaliar o aluno. Se eu tenho métodos passivos de aprendizagem, eu posso ter um método passivo de ensinar o aluno. Então, se eu tenho o meu aluno aprende simplesmente por uma aula expositiva e eu não tenho mais nada além disso, então, se eu fizer uma prova para esse meu aluno de cognição, de conhecimento a respeito daquele conteúdo teórico, esse instrumento ele vai responder ao objetivo. Agora, se eu tenho um aluno que vai para a rede de serviço, atuar, praticar, né, alunos de internato, alunos de últimos períodos de curso, que já estão no estágio profissional, já nas bicas de querer se formar, então a minha forma, o meu objetivo de avaliação ele vai ser outro. Né? Precisa ser outro. Percebe? Então, isso vai definir o instrumento que, na verdade, eu queira estar utilizando, né? Que eu preciso utilizar. Mas então eu vou falando algumas coisas para vocês, algumas ideias do que a gente entende como avaliar o estudante. São sugestões, entendam apenas como sugestões, tá, pessoal? Volto a falar, não temos uma cartilha para dizer, olha, isso é o que dá certo, é isso, não. Cada realidade vai ser uma realidade, cada contexto vai ser um contexto desse processo. O importante é que a gente tenha uma construção coletiva desse processo, que atenda as diferentes instituições, né? Peterson, mais um, por favor. E aí, uma coisa que eu chamo a atenção, quando a gente fala dessa história da avaliação, é entender o seguinte, né? As avaliações, elas podem ser somente somativas, eu acho que vocês já devem ter ouvido isso, ou podem ser formativas.
O que a gente chama de avaliação somativa? É um somatório de notas, é um somatório de avaliações depois de um determinado período. É o que a gente conhece tradicionalmente com as avaliações que acontecem, inclusive, nos cursos, né, de graduação. Né? Ela é uma avaliação que vai se somando ao longo de uma etapa, ao longo do final daquela etapa. O aluno tem uma nota, aquela nota exprime, na verdade, se o aluno aprendeu bem, ou se aprendeu mais ou menos, ou se aprendeu mal, ou se não aprendeu, né? E aí isso define o futuro desse aluno. Diferente um pouco da avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela que você vai formando e informando o aluno em vários momentos. Então, ela está muito mais para um monitoramento do que para uma avaliação. Mas a gente chama de avaliação formativa. E qual é o importante dessa avaliação formativa, pessoal? É exatamente o feedback que você dá para esse aluno. Então, ela não é aquela que espera chegar lá no final para poder dizer para o aluno, olha, você fez isso certo, você fez isso errado, isso foi adequado, isso não foi, isso a gente não faz. Não, ela a cada momento ela vai dando esse feedback para o aluno. Então, ela é muito mais educativa, porque avaliar é educar, né? Ela é muito mais educativa do que uma avaliação somativa, embora, né, os nossos cursos de graduação optem por avaliações somativas. São mais fáceis para o professor, são mais fáceis para o sistema, mas nem sempre elas dão a chance do aluno reorientar a sua rota, a sua trajetória, porque deixou para chegar lá no final. Então, um aluno que não adquiriu determinada habilidade e você deixou para falar no final, ele vai precisar de mais um período para poder fazer o exercício da habilidade de novo. Enquanto que se você faz uma avaliação a cada momento que o aluno está, então se hoje ele não fez o adequado, não foi bom, eu tenho um momento para ele poder reorientar esse processo, fazer de novo de forma diferente. Aí depois, na semana que vem, eu avalio esse aluno de novo. Então, essa é a grande diferença entre o que nós chamamos de avaliação somativa e formativa. Porém, quando eu falo de avaliação formativa, e eu falo que traz um trabalho a mais, né, para quem avalia, é porque precisa ter feedback. Né? E aí, se eu não tenho feedback também, aí essa minha avaliação formativa ela acaba perdendo um pouco de sentido. Né? Pode passar mais um, Peterson. E aí, essa avaliação, o feedback dessa avaliação, o que é isso? Né? É você chegar para o aluno e dizer para o aluno, olha, hoje você foi bom nisso, não foi bom nisso, hoje você precisou melhorar nisso, não precisa melhorar nisso, você foi muito bom nisso. Agora, isso requer, gente, tempo, né? Ao final você ter tempo para isso. Segundo, muitas vezes as pessoas não gostam de dar esse feedback, por quê? Porque não gostam de se indispor com o aluno. Eu não sei se isso é uma realidade com vocês. Os meus colegas, isso às vezes é uma realidade. Ah, para que eu vou me dispor com o aluno? Para que eu vou dar nota baixa para o aluno? Né? É passageiro. Poxa, mas então eu não estou educando meu aluno. Né? Se eu não tenho a ideia de que na minha avaliação eu preciso falar isso com o aluno, e não é para assim, não é para agredir, não é para denegrir, muito pelo contrário. É justamente para fazer o aluno melhorar. Né? Então, muitas vezes eu tenho o professor, o preceptor, que acaba falando isso. Ah, não, deixa correr desse jeito. Né? E aí dá lá a nota 10 tudo para o aluno poder passar. Ok, enfim, cada avaliação é responsabilidade de cada um, né? Mas o ideal seria o quê? Que você fizesse esse feedback para poder dar para o aluno, olha, você precisa melhorar nisso. É assim que a gente aprende, e é assim que todo mundo aprende na história, né? E além disso, né, quando a gente fala de avaliações práticas, né, porque em termos de atividade prática na área da saúde hoje, você tem duas formas de você poder trabalhar conteúdos práticos, né? Ou você trabalhar de forma simulada, em ambiente simulado, ou você trabalhar no ambiente real, que é o ambiente de trabalho mesmo, né? Normalmente a gente vê que há uma gradação aí, o aluno começa aprendendo no ambiente simulado, vai treinando as habilidades, né? Vai treinando a melhora da qualidade da competência dele, para quando ele já estiver um pouco mais preparado, aí sim ele possa ir para o ambiente de trabalho. Né? E aí lá, então, na verdade, está em contato direto com as pessoas, né? É o ambiente real dele. Então, ali requer que ele já tenha algumas outras habilidades. E a avaliação desse ambiente de trabalho, ela precisa ser pensada que ela precisa ser uma avaliação que ali sim o conhecimento, porque nós estamos falando de competência, mas sobretudo atividade prática. Nós estamos falando de avaliação de ambiente de trabalho. Então, a avaliação ela precisa ser da prática, seja do desempenho, seja da atitude. Tá? Pode passar mais um, Peterson? E aí, então, para a gente poder valorizar, gente, cada vez mais, aquele momento da aprendizagem prática, a gente precisa criar uma rotina.
né? Não pode ser simplesmente de qualquer jeito, deixar também com que aconteça de acordo com o que tiver que acontecer. Porque aí, se eu não tenho uma sistematização do processo, eu não consigo avaliar o processo depois e nem avaliar o meu aluno. Então, a gente propõe algumas questões de feedback, mas assim, são sugestões, e que vai, claro, vocês verem se isso cabe muito na agenda. Porque uma grande preocupação quando a gente fala, né, de integração ensino-serviço, gente, comunidade, a gente quer que o aluno veja a rotina do serviço sem prejudicar o serviço, né? Eu sempre falo com os meus alunos quando a gente está para ir para a rede, né? Como a gente foi segunda-feira. Olha, nós vamos chegar na unidade de saúde, gente, nós não vamos atrapalhar em nada. Se a sala de espera estiver cheia, como estava, nós vamos ficar do lado de fora da unidade. Porque nós não podemos ser aquele que traz o transtorno para a unidade. Então, eu preciso preparar esse meu aluno para aquele momento que a gente vai vivenciar. Então, eu preciso estabelecer com esse meu aluno como vai ser aquele momento. Então, em momento nenhum, eu quero trazer transtorno. Mas é preciso também que eu preceptor, né, eu consiga entender que em algum momento eu preciso dar esse feedback para o meu aluno. Ah, bom, mas eu atendi, sei lá, 20 pacientes naquele dia, chegou no final, estava todo mundo esgotado, ninguém estava aguentando mais, nem paciente, nem o preceptor. Ok, tudo bem, não vai acontecer naquele momento? Ok. Num outro momento, quando os alunos estiverem de volta, eu vou chamar os alunos de novo para poder dar esse feedback para eles, né? Então, a gente propõe algumas sugestões que isso é momento de informação, isso é momento de aprendizagem do aluno. Não é só ver, né? Ele precisa conversar com esse preceptor, e o preceptor precisa dar um feedback para isso. Então, tem duas propostas, né? Que é um momento quando isso pode acontecer no momento da preceptoria, ok. Se não, se eu não tenho tempo para isso, se a minha rotina do trabalho não dá tempo para isso, eu tenho, então, um espaço protegido num outro momento para isso poder acontecer. Ok, ótimo também. Eu agora, quando a gente voltou para essa unidade de saúde, a nossa grande preocupação, a gente está começando essa unidade. Então, eu mesmo não conhecia bem a unidade. Eu fui na unidade, vi uma primeira vez, vi a distância dela, né, o acesso delas para ver, vi o ambiente, a estrutura, se tinha sala, né, se tinha sala de vacina, se tinha consultório médico, se tinha consultório da enfermagem, para ver se nos cabia nós naquele espaço. E aí uma grande preocupação era isso, aonde queria ser esse momento do feedback? Eu precisava ter o feedback para eles. Então, o que eu faço? Eu começo com uma atividade, por exemplo, 1h30 da tarde, era 1h30, né, era uma atividade que era nos domicílios, esse é um exemplo só que eu estou dando para vocês. Fizemos as visitas que a gente tinha que fazer nos domicílios, fizemos a consulta domiciliar, vamos dizer assim, nos moldes de visita domiciliar, né, mas no âmbito não só do agente comunitário, né, mas no âmbito do ensino superior, e depois a gente voltava para o feedback. E aí eu ficava, bom, aonde a gente vai fazer esse feedback? Eu tenho que ter um momento, eu não posso simplesmente liberar os alunos, cada um foi para suas visitas, depois foi todo mundo embora, né, porque perde um pouco do sentido da aprendizagem. E o feedback é exatamente o momento para poder todo mundo colocar o que vivenciou e a gente corrigir, o que na verdade precisa ser corrigido, né. Bom, e aí então, esse era 1h30, o que a gente combinou? Quando fosse 4h da tarde, a gente se reuniria de novo para a gente poder esse feedback. E aí eu não tinha, nessa 4h da tarde, a unidade ainda estava muito cheia, porque 4h a gente imaginou que a vacina tivesse acabado, mas ainda tinha gente se vacinando, e aí a gente ficou sem lugar para fazer esse feedback. Falei, não tem problema. A unidade tinha um baita jardim na frente, nós fomos para debaixo de uma árvore e fizemos feedback ali, debaixo da árvore. Né? É o ideal, gente? Não, não é o ideal. Né? É o melhor para o nosso aluno? Não, não é o melhor para o nosso aluno. Mas, diante das condições que a gente tinha, foi a possibilidade que a gente teve. E foi muito rico o feedback. Apesar disso tudo, está um sol super quente, né? Estava muito quente, mas por isso que a gente foi para debaixo da árvore, né? Mas estava ventando de uma certa forma, e ali a gente fez um feedback de até umas 5h da tarde, e foi muito bacana. Então, isso precisa ser criado. Não vai estar dado para vocês, né? Isso vai precisar ser negociado também. Porque, num primeiro momento, eu tinha conversado com a unidade que a gente faria isso dentro da sala da enfermagem lá. Eu tinha uma quantidade de alunos que dava para fazer, embora não fosse uma sala grande. Mas não deu, porque a sala estava com muitas pessoas ainda por conta da vacina. Mas é preciso ter um momento, né? Essa que é a questão. Avaliar o aluno precisa ter esse momento. E ainda digo para vocês mais do que a avaliação que vocês vão ter ao final, né, para poder pontuar esses alunos, esse feedback ele é importante. Porque é aqui que o aluno aprende mais. Porque a avaliação, ao final, o aluno está preocupado com a nota. Né? Muitas vezes ele não está preocupado com o desempenho. Né? E aí ele viu lá que ele tirou uma nota que deu para passar, então ele se despreocupa. Né? Mas no feedback, não.
no feedback ele está interessado, ele quer saber de fato, e você também vai provocar, né, esse aluno. Então o feedback talvez seja até mais importante do que a avaliação final, embora o feedback seja uma ferramenta de avaliação, né? Peterson, mais um, acho que a gente já está chegando no final, né? Só para falar um pouquinho desse feedback, a gente fala que esse feedback deveria ser um feedback apreciativo, né? Porque não é para simplesmente falar para o aluno, gente, olha, você é péssimo, né? Você não serve para isso. Né? Não é isso. O feedback é para mostrar para o aluno aonde ele precisa melhorar. Então a gente põe algumas sugestões de como que seria isso, e a gente fala que é apreciativo, que é por isso. É para ajudar o aluno, tá? É como eu faço isso. E aí, claro que, gente, isso depende muito de cada um de nós, né? Nós precisamos ter um certo comportamento empático, né? Para a gente poder fazer um feedback, tá? Não é de qualquer jeito, tá certo? Porque senão aí, de fato, tem um efeito contrário para o aluno. O que a gente quer no feedback é despertar o aluno para a vontade de aprender. Ele falar assim, não, realmente eu não fiz isso hoje, mas eu vou melhorar então na semana que vem. Eu posso fazer isso melhor, desde que me deem uma outra chance. Então é um pouco disso, né? Quando a gente fala desse feedback apreciativo. Mais um, Peterson. E aí a gente traz algumas questões assim de responsabilidade do preceptor no âmbito, né, desse processo da avaliação e tudo. Então, assim, em linhas gerais, né, não vou me deter em cada um dos detalhes, essa apresentação vai ficar depois para vocês também, tá, que vocês podem ver. Quem quiser as referências, eu passo para vocês também, as referências, né. Mas o importante de tudo é, assim, termos um padrão do que é correto, do que não é, do que pode ser melhorado na aprendizagem desse aluno, até que isso se torne de fato correto. E aí, a cada vez que o aluno vem, é esse meu padrão. Eu quero ajudar esse meu aluno a ter uma prática adequada. Ok, ainda não foi totalmente adequada, não tem problema. Da outra semana a gente tenta de novo. Na outra semana a gente tenta de novo. E aí a gente tem 6 meses para poder tentar. E é importante que esse preceptor ele tenha como responsabilidade acompanhar esse processo. Ele saber assim, o aluno chegou de uma forma, ele está saindo completamente diferente desse período que ele ficou aqui comigo. Ele não precisa ficar igual a mim, né? Mas ele precisa minimamente estar preparado para atuar num ambiente como aquele. Então, acho que é um pouco isso que a gente fala enquanto responsabilidade do preceptor no processo. Peterson, mais um. E aí, só para poder mostrar para vocês, muitos conhecem, né? Porque isso é o sentido de levar o aluno para a rede de serviços, é porque nós temos uma forma de aprendizagem que é diferente. E quando, né, a gente imagina, pessoal, a forma de avaliar as pessoas que estão aprendendo conosco, né, embora sejamos nós preceptores ou sejamos nós professores, a gente tem que ter uma ideia de que tipo de aprendizagem que esse aluno está tendo. É uma aprendizagem somente cognitiva, de aprender de ter o saber, né, de saber como fazer, ou é um avanço que aí, na verdade, já é definido por Miller como um domínio comportamental de como ele demonstra isso e como de fato ele faz. Então, essas duas, que é a basezinha, né, que é a base, não, desculpa, que é o ápicezinho da pirâmide, né, demonstrar como faz, né, que na verdade seriam os ambientes simulados, seriam os nossos laboratórios. E o fazer, que aí sim é onde estão os preceptores de fato, precisa ter uma avaliação que considere o ambiente real que ele está vivendo. Tá? Então já não dá mais para ser uma avaliação que seja de ambiente simulado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Existem vários, tá, gente? Várias estratégias de aprendizagem. Então, existe uma aprendizagem simulada que se chama OSCE. Não sei se vocês já viram, alguns falam OSCE, né? OSCE. É uma sigla que é uma avaliação estruturada objetiva. É uma avaliação seguinte: você simula várias estações de determinados problemas na área da saúde, o aluno vai passando por aquelas estações e a pessoa vai observando e vai anotando. Então, como é que é a avaliação? A avaliação é observar qual é a conduta do aluno, como ele demonstra a competência dele, a habilidade diante de uma situação. Então, isso é um tipo de avaliação do ambiente simulado que a gente está falando. Tá? Já quando a gente vai para o ambiente real, essa avaliação ela precisa ser em função do ambiente real, porque nós não estamos trabalhando mais com simulação. Né? Então, a avaliação precisa ser o que o aluno fez, né? Como que o aluno fez, que tipo de habilidade o aluno demonstrou ao fazer, né? E aí não mais só numa situação que é colocada para o aluno, mas sim numa questão real. Tá? Eu falo isso porque é em função disso que a gente acaba estabelecendo ferramentas de avaliação.
Eu defino a minha avaliação simulada, eu defino uma avaliação para um ambiente simulado, se for esse que eu vou utilizar, né? Eu defino a minha avaliação para o ambiente real, se for esse que eu vou usar. Agora, se eu for utilizar somente questões teóricas, a minha avaliação pode ser simplesmente cognitiva, como a gente está acostumado. O que não pode, o que eu estou querendo dizer, gente, é a gente ter um instrumento para avaliar no momento errado, porque aí não vai dar certo. E aí, o peso, quem vai pagar por isso? O aluno. Né? Se eu uso a ferramenta que não é adequada, eu estou impondo um prejuízo para o meu aluno. Então, até a escolha da ferramenta, ela precisa ser bem pensada. E, gente, pensada com o preceptor. Ah, bom, mas quem sabe isso é o professor? Não, não tem esse papo de quem sabe isso é o professor. O preceptor tem que negociar isso, porque quem sabe a prática é o preceptor. Ok? Então, isso é muito importante. Muitas vezes a gente não faz isso. Eu vi que a Larissa colocou, deixa eu só abrir o chat aqui. Uma questão no chat, Larissa. Exatamente, Larissa, exatamente. Que a Larissa complementa aqui para a gente, né? Ela fala que esse OSCE, né, essa forma, né, o instrumento que a gente utiliza, ele depende muito exatamente do que você estabelece como objetivo para cada uma dessas estações, né, que você vai estar trabalhando. Não só para o OSCE, gente, mas para qualquer avaliação que a gente faça, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que eu quero avaliar. Qual é o meu objetivo? É isso que vai definir o meu instrumento. Então, hoje, Peterson, pode passar mais um, por favor? Eu vim assim para falar com vocês, um pouco sensibilizá-los para isso. Eu ainda falei com o Peterson antes da gente conversar, eu falei, Peterson, eu acho que a gente vai precisar ter outros encontros, né, para a gente poder conversar, né, se vocês acharem que seria legal, porque assim, eu não tenho como chegar para vocês e falar, gente, olha, faça isso, faça aquilo, faça isso, porque as realidades são muito diferentes. Eu posso dar algumas pistas, algumas possibilidades, sugestão para vocês, né, e aí a gente amadurecer isso juntos, pensar isso juntos. Né? Eu ainda não conheço, nesse tempo todo que eu trabalho avaliando aluno, eu não conheço de fato ainda, gente, um instrumento que seja 100% eficaz na avaliação. Tá? Mas conheço instrumentos que acabam respondendo muito bem aquilo que se propõe. Né? Então, algumas das ferramentas que já são conhecidas nossas, é o portfólio, eu não sei se os preceptores, os professores eu sei que conhecem, né? Mas eu não sei se os preceptores conhecem o que é um portfólio reflexivo. O portfólio, na verdade, é você criar vamos dizer assim, uma pasta, não, mas assim, um arquivo, vamos dizer assim, tá? Em que você vai relatando passo a passo da sua aprendizagem. Mas quem relata é você que está aprendendo, né? É o aluno, na verdade. Então, hoje ele esteve na unidade São Pedro. É São Pedro, gente, chamava aquela unidade indo lá para a Univale? Era São Pedro? Acho que é, não é? Valadarenses, me ajudem aí. Isso mesmo, Marcos. Então não esqueci, não. Era uma unidade que eu ia, com os alunos. Então, hoje teve uma atividade em São Pedro, na unidade de São Pedro, por sinal a unidade era ótima, não sei se ela ainda continua. Então, eu vou relatar o que foi feito naquele dia. Então, no dia 11 de março, o aluno vai começar a relatar. Cheguei na unidade a tal hora, fui recebido pelo professor tal, pelo enfermeiro tal, fizemos isso, acompanhamos tantas consultas, nessas consultas fizemos isso. E o mais importante, ele dá as suas impressões, ele fala o que ele acha, né? Eu achei que foi importante por isso, isso e isso, ou ao contrário, não, achei que não foi relevante por causa disso, disso e disso. E aí, então, o que acontece? Como é uma autoavaliação, o preceptor depois, e o tutor, né, o supervisor, eles pegam esse portfólio e vão lendo o que o aluno vai colocando. Então, eles conseguem também orientar o processo. Se o aluno fala que teve uma dificuldade, o preceptor ciente disso, o que ele pode fazer? Na semana seguinte, ele pode corrigir. Né? Ele pode tentar fazer diferente para ser um pouco mais claro, né? Então, é aquela história que eu falei para vocês, é a avaliação formativa, tá? Ao longo de todo o processo. Eu posso ter checklists, né, pré-determinados, eu quero mostrar um exemplo que eu tenho um checklist que a gente utiliza aqui, né? Normalmente, quando a gente tem checklist, a gente precisa ter outras formas de avaliação junto, porque o checklist, às vezes, ele se prende somente àqueles critérios, né? É a história dos critérios. Então, às vezes, passa despercebido coisas que você não avalia. E, às vezes, o aluno pode ser muito bom naquilo que você não avaliou, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter o cuidado que o checklist ele é fechado, né? Então, dependendo do objetivo que eu tenha para poder avaliar, os checklists vão ser importantes, né? Eu posso trabalhar com matriz de competência. O que é uma matriz de competência? Eu estabeleço lá alguns critérios em prazos e eu vou avaliando a cada tempo se o aluno vai atingindo aquela competência ou não. E o que é preciso ser feito para poder melhorar essa competência do aluno. Né? Então, isso vai sendo anotado. É importante, gente, quando a gente fala dessas avaliações, né, o aluno precisa estar ciente das avaliações, tá?
É tudo às claras, nós estamos falando transparente, todo mundo vê tudo. Tá? O aluno vê a avaliação, o preceptor vê a avaliação, o supervisor vê a avaliação, ninguém está escondendo nada de ninguém. E uma avaliação atitudinal, né? Eu tenho também um modelo de avaliação atitudinal que a gente quer avaliar a postura. Nessa avaliação atitudinal, eu só quero saber a postura do aluno. Tem postura ética? O aluno se comunica bem com as pessoas? Ele é educado, né, com as pessoas? Ele ouve? Ele trabalha com a equipe, com os outros membros da equipe, né? Então, o meu objetivo é avaliar ali o quê? Atitude só. Então, assim, outros critérios, né, de avaliar desempenho, por exemplo, não vai estar presente nessa minha avaliação atitudinal, né? Larissa colocou aqui que os preceptores que participaram do PET tiveram a oportunidade de desenvolver o portfólio reflexivo. Perfeito, perfeito. Avaliar o portfólio dos estudantes. É um instrumento de ensino-aprendizagem. Olha, Larissa, que pena que a gente não esteve juntos aí, mas olha, eu fui exatamente um dos pioneiros, né, Camila? Do primeiro PET, né? Porque, na verdade, vocês já tiveram outros 2 PETs, não é isso? Do primeiro PET que eu estava aí, exatamente. A gente começou e, na verdade, vocês foram trabalhando depois com as mesmas ferramentas, né? Pelo que eu estou vendo. Eu não sei se aqui tem preceptor que foi preceptor do PET, né? Porque a Larissa está lembrando que quem foi preceptor do PET, então acompanhou esse processo. O portfólio ele era uma estratégia uma ferramenta de avaliação do próprio tutor, do próprio preceptor, né? O Sérgio está aqui. O Sérgio está aqui, ele foi preceptor do PET. Ah, perfeito, perfeito. O Se PET quiser falar, que eu tive... se quiser Sérgio, falar, quer falar Sérgio, alguma coisa, Sérgio? pode ficar à vontade. Isso. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, Sérgio, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Fui preceptor do PET nas 2 edições Gradua SUS Interprofissionalidade e foram 2 oportunidades muito, muito ricas, né, de aprendizado, tanto por parte nossa como preceptores, quanto receber os alunos no estágio, no PET, né, nas unidades. Os projetos criados, a metodologia, aquela questão do diagnóstico situacional e a proposição de ideias para melhoria de alguns aspectos do serviço, eu acho que isso foi muito rico, trouxe vários frutos, principalmente onde eu atuo, né, que é no Sereste, Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. Até hoje a gente colhe frutos bem positivos das 2 edições do PET, e assim, a gente só tem a ganhar, o serviço só tem a ganhar com os estágios, com a preceptoria. Tá certo que a gente está aqui discutindo formas de otimizar isso aí, mas de antemão, pelo menos aonde eu atuo, a presença dos alunos da universidade ela é de extrema importância. Perfeito, Sérgio, obrigado pela sua fala. Eu acho assim, gente, o PET é uma iniciativa fantástica. Eu sou fã dos programas PETs. Todas que eu participei aí com vocês do primeiro PET, que foi a rede de atenção, e depois, quando eu vim para Friburgo, a gente participou da edição da interprofissionalidade. E agora estamos na expectativa de um outro, eu não sei se vocês também estão nessa expectativa, né? Agora, na verdade, teve a submissão do outro PET, Gestão e Assistência. Estamos na expectativa de sermos contemplados, vamos ver se vai dar certo, né? Espero que vocês também. Mas o PET é exatamente uma ferramenta para isso, né, gente? Ele é indutor, ele é um programa que tem um incentivo para induzir que essa relação, né, instituição de ensino e rede, ela possa ser cada vez mais fortalecida. Muito bom saber disso, pessoal. Então, na verdade, assim, tudo que a gente está falando são coisas que já são muito próximas de vocês, né? Peterson, mais um. Esse aqui, na verdade, está até um pouquinho pequeno, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas, na verdade, o que a gente tem aqui? Esse aqui é um checklist, só para mostrar para vocês, deve ser muito parecido com o que vocês já têm aí também. Esse nosso checklist a gente faz para avaliar somente a questão da atitude do aluno. A gente quer saber o comportamento dele nas unidades. Aí a gente, então, cada preceptor recebe uma ficha dessa, e a cada vez que o aluno vai lá, ele vai marcar aqui quais foram as competências, atitude. Então, são várias competências. Atitude é uma, conhecimento é outra, habilidade de registro é outra, que aí a gente está falando de prontuário, registrar em prontuário, né, para incentivar o aluno a fazer esse registro, e habilidade de comunicação. Aí o que a gente faz? A gente coloca nessas colunas, né, que ficou muito pequenininho, na primeira coluna a gente coloca uma pergunta. Compartilhou conhecimento e socializou observado na visita às famílias? A gente quer avaliar o quê? Participação colaborativa. A gente coloca sim e não. Aí a outra, apresentou-se com vestimentas e posturas adequadas? Sim e não.
Demonstrou autonomia na busca do conhecimento? Sim, não. Então, a gente vai avaliando o aluno. E aí, ao final, a gente discute isso com o aluno. Olha, hoje, na sua avaliação, é aí que eu falo para vocês, muitos não gostam, né, de fazer isso ao final, porque acham que cria um conflito com o aluno, mas não é. Isso é extremamente importante para o aluno saber, de fato, se ele está melhorando ou não, se ele está aprendendo ou não, né? Aí, ao final, você fala para o aluno, olha, por exemplo, fulano, por exemplo, Sérgio, hoje, olha, você não teve uma participação muito boa na sua equipe, então você não teve uma participação colaborativa. Você pode melhorar isso na outra semana, né? Então, hoje você não vai ter uma avaliação positiva nesse aspecto. Mas, em compensação, você estava com uma postura adequada, ficou na sua, né? Foi cordial. Então, ok. Então, você vai ter esse quesito, você vai ter uma avaliação melhor, mas você pode melhorar o outro na outra semana. E aí, dá trabalho, gente? Dá trabalho, né? Assim, ensinar dá trabalho, né? Aí, ao final, né, a gente fecha essa avaliação dos alunos. Aqui a gente consegue colocar os vários alunos que estão naquele grupo, cada linha dessa é um aluno, né? E ao final você tem essa avaliação, se você tiver com mais de um aluno, né? Se for um preceptor que esteja com mais de um aluno, né? Se tiver com um grupo, por exemplo. E aí, ao final, você fecha. Agora, gente, qual é o limite dessa avaliação, como eu falei para vocês? Eu aqui só consigo ver atitude, tá? Não estou vendo desempenho, né? Não estou vendo conhecimento, tá? Mas a gente queria uma ferramenta para ver a postura do aluno, como é que o aluno se comporta numa comunidade, até porque era uma turma começa no primeiro período, o aluno já vai para a comunidade no primeiro período. Então, a gente queria saber, um aluno que está chegando na faculdade, então ainda não sabe nada, então a gente queria saber como é que ele iria se comportar numa comunidade. A gente vai com ele para a comunidade, vai visitando os domicílios, né? Para eles poderem conhecer um pouco, ter um pouco dessa vivência. Então, esse é um exemplo do que a gente utiliza. Eu me lembro que quando eu estava aí, nós tínhamos uma disciplina na medicina que chamava atenção primária, né, à saúde. E aí a gente fazia uma prática bacana com isso, só que na época a gente não utilizava ainda essa ferramenta, né? Só o que me lembrou foi a prática, que é uma prática muito parecida com o que eu faço aqui hoje também. E eu me lembro que uma vez a gente foi para um morro que tem ali na entrada de Governador Valadares, uma comunidade ali que eu esqueci o nome, porque a gente só foi ali 2 vezes, né? E aí a gente subiu aquele morro, tinha a Secretaria de Saúde, tinha uma agente com a gente, uma agente comunitária, né? E foi muito bacana, a gente visitou, apesar de não conhecer bem e apesar também de achar que tinha um certo receio, né? Não sabia como é que era a violência naquele local, mas a gente estava com uma agente comunitária que nos ajudou bem naquele local. Mas foi exatamente para mostrar ao aluno que estava chegando essa disciplina, eu não sei se essa disciplina é no segundo ou no terceiro período da medicina, acho que é no terceiro, um aluno que estava começando também, né? Com atividades práticas de comunidade, então é exatamente para o aluno se ambientar um pouco, né, de um local fora e de um padrão, muitas vezes, socioeconômico muito diferente dele, né. Passa mais um, Peterson, acho que é o último. E esse último, gente, também está muito pequenininho, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês o instrumento, porque, na verdade, eu ia compartilhar com vocês aqui o instrumento, mas como eu não consegui compartilhar, eu também tinha colocado no slide. Esse é o que eu uso no nosso estágio lá em Nova Friburgo, né, da odonto, porque esse primeiro que eu mostrei para vocês é o que eu uso com aluno de medicina. E esse segundo é o que eu uso com aluno da odonto. E aí na odonto, mas é a mesma coisa. Só que aí aqui a gente colocou dentro dos parâmetros de avaliação, que são essas linhazinhas que ficaram pequenininhas, a gente colocou algumas coisas a mais, além somente da questão da atitude. Porque a gente queria avaliar também esses outros aspectos. E esse um pouco diferente do outro, o preceptor, esse inclusive é a nossa ficha do preceptor. É a ficha em que fica com o preceptor no início do estágio, permanece com o preceptor ao longo de todo o período e, ao final, o preceptor coloca essa folha dentro do envelope, lacra esse envelope, manda pelo aluno, para que o aluno possa nos entregar e a gente possa, ao final, contabilizar essa nota. Só que essa, diferente da outra, o preceptor, ele vai atribuindo uma nota. Então, cada quadradinho desse é um quadradinho como se fosse correspondente a nota 1, nota 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O preceptor marca um X com relação àquele quesito, como que ele classifica aquele quesito do aluno. Mas aí a gente colocou, claro, que os elementos atitudinais também, mas como a gente só tinha um instrumento, a gente só queria reunir tudo num instrumento só, a gente acabou colocando outros elementos ali também importantes, tá? E aí a gente avalia o que naturalmente vocês também avaliam, né? Pontualidade do aluno, assiduidade do aluno, interesse do aluno, né? E aí a gente coloca mais algumas coisas com relação ao desempenho, tá? Para poder, então, a gente ter uma ideia do que foi o estágio para esse aluno. Peterson, mais uma.
E aí, para a gente terminar, pessoal, terminar assim a minha fala, eu acabei falando demais, né? Eu queria deixar, assim, eu queria ouvir muito de vocês também, tá? As experiências de vocês, acho que a gente pode ter um tempinho ainda. Só para a gente terminar, para a gente não perder mais tempo, esse é o manual que o Peterson tinha falado, que eu acabei construindo, né? Há alguns anos atrás, que a gente foi lapidando das minhas experiências, das referências que eu fui pesquisando, e surgiu esse manual. Ele é pequenininho, é um manual de fácil acesso, de leitura muito fácil, porque, na verdade, a gente fez com uma linguagem, não só uma linguagem acadêmica, não, a gente queria que fosse uma linguagem do serviço de saúde, que todo preceptor pudesse se orientar por ele. E aqui a gente coloca no manual, a gente vem contando um pouco dessa história da integração ensino-serviço-comunidade, e chega num determinado momento do manual que a gente faz um capítulo de sugestões de como deveria ser a preparação desses preceptores para poder receber o aluno, que é o último capítulo do livro. E aí a gente faz uma proposta lá de um curso de capacitação, tá? Eu acho que vale a pena, depois, aqueles que tiverem interesse para poder qualificar, né, a forma como recebem os alunos, vocês poderem estar olhando. Esse manual está disponível no site da EDUF, é o site da editora da UF, onde eu trabalho hoje, tá? Vocês encontram lá esse manual. E acho que é isso, né, Peterson? Acho que a gente termina, né? Mas antes de terminar, eu queria muito ouvir um pouquinho de vocês, as experiências de vocês, antes da gente terminar, Peterson, né? Isso. Desculpem se eu me alonguei. Marcos, era isso. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo aí, Estamos, Marcos? Peterson, estamos. Sim. Estou tentando ligar minha câmera aqui, mas algo está bloqueando ela. Estamos te É ouvindo isso, bem. Marcos. Eu acho que foi muito bom, né, essa questão nossa de valorizar o preceptor. A gente está iniciando um debate mais compartilhado de conversas que a gente já tinha previamente. O Sérgio aqui, representando os preceptores, estou vendo aqui mais outras 3 preceptoras nossas, temos 4 preceptores aqui da fisioterapia, prestigiando, de uma conversa que está se iniciando agora, de preocupações que a gente tem, né, não só na fisioterapia, né, todos os cursos da saúde aqui do campus têm essas preocupações. O Thiago está aqui representando a Prograde, e o que a gente quer é exatamente valorizar esse trabalho do preceptor e qualificá-lo, né, porque ele é um agente inspirador, transformador da prática, como você bem disse, né, e a gente precisa conversar mais sobre esse assunto. Foi por isso que é muito bom quando você coloca no próprio manual que a gente não esgota o assunto no manual e a gente não esgota o assunto nessa conversa, né? A gente tem aqui colegas de outras instituições também, com outras experiências, e é um assunto complexo, mais complexo do que a gente imagina, até pelo início da conversa, a terminologia, né? Preceptor, supervisor, tutor, a gente tem as diretrizes curriculares, a gente tem as normativas dos conselhos, tem a lei do estágio, enfim, tem vários documentos que norteiam, mas é realmente um assunto que é necessário mais debates nas instituições, nos cursos, e a gente começa aqui uma conversa muito promissora. Eu queria saber se alguém tem algo a acrescentar, algum comentário adicional. Acho que é sempre importante as contribuições de vocês, né? Uma preocupação que surgiu agora no estágio, até que acelerou muito essa conversa, Marcos, eu não sei se eu cheguei a conversar com você, foi uma reprovação que a gente teve que fazer no estágio de uma estudante que teve questões éticas envolvidas e que fomentou muito essa importância da gente estar discutindo isso, para a gente estar sempre fazendo com muita clareza, transparência, como você bem disse, né? A gente não pode passar pano, né? A gente tem que apontar os pontos de desenvolvimento. Os alunos, às vezes, não gostam, isso é fato, né? Vários momentos que a gente percebe que os alunos se contorcem ali, mas eu sempre tento deixar claro que a gente está falando isso, que bom que a gente está falando isso, para ele se desenvolver, né? Imagina se ele passasse por todos os estágios, ninguém apontasse os pontos que ele pode melhorar. Então, já teve estudante que chegava para mim e falava, nossa, Peterson, nunca ninguém me falou isso, eu estou no último estágio. Eu falei, que bom que em algum momento alguém está falando, né? Porque depois que você for profissional, você não vai ter tantas pessoas para te dar um toque no que você pode melhorar, né?
Então, a avaliação é chave no processo de ensino, né, dos cursos da saúde, e é muito difícil, de fato. Eu vou passar para vocês também, gente, um link de um artigo que eu escrevi sobre a avaliação do estágio, considerando as diretrizes curriculares específicas da fisioterapia, mas que pode inspirar aí para os outros cursos. Isso foi em 2010, foi um estudo apresentado na Rede Unida, já está antigo, né? A gente precisa atualizar várias coisas da sequência, até por isso que eu busquei o Marcos para a gente estar dando sequência nessa perspectiva. E, enfim, a gente está começando uma conversa para a gente depois conversar mais sobre esse tema. Eu queria abrir para discussão, se alguém tem algo a comentar, perguntar, sugerir. Até alguma dúvida que tenha ficado do que eu falei, pessoal, fiquem à vontade, tá? Boa tarde. Que é o Sérgio. Eu estava até conversando com o Peterson antes, né? A parceria nossa do Sereste com a UFJF, ela é antiga, uma parceria sólida. E eu estava olhando, a primeira turma que a gente recebeu foi uns 4 anos atrás. E desde então a gente vem participando já participamos de 2 PETs, vários projetos, né, interessantes com os alunos na parte de epidemiologia, vigilância em saúde do trabalhador, projetos externos, visitas às empresas. Então, assim, como parte como preceptor do serviço, né, mais uma vez venho expor, né, que essa parceria é muito importante, porém a gente tem que expandir isso, né, para outras pessoas, ou dar essa oportunidade para outros profissionais de serviço se otimizarem como preceptores, porque realmente é uma tarefa que exige um engajamento, exige uma articulação com a universidade, um planejamento, e muitas vezes a rotina do serviço, né, ela não deixa o profissional ali dar aquela atenção necessária para o aluno, e promover essa transformação, né? A gente tem um problema muito grande na saúde. Eu estou há quase 12 anos aí trabalhando na saúde pública, que é a questão da comunicação interprofissional, até dos profissionais dentro da mesma unidade, né? A gente tem uma dificuldade dessa comunicação, discussão de casos, a equipe sentar, planejar. Então, inclusive, isso foi um problema na nossa unidade, né, no Sereste, no PET, interprofissionalidade, a comunicação interprofissional. Então, assim, a gente trazer o aluno para dentro desse ambiente, ele vivenciar as dificuldades, a rotina do serviço, propor melhorias, implantar, eu acho super interessante. Como eu disse, o Sereste ele só ganhou, né, com a presença dos alunos da academia no serviço. Porém, é interessante a gente ter uma olhada para esse preceptor de otimizá-lo, né? A gente ter mais pessoas engajadas nesse propósito, porque, como foi dito, às vezes a gente chega no serviço e fala, olha, vai ter uns alunos para você amanhã, vai ter uma visita de alunos aí e você vai apresentar o serviço para eles. Então, assim, se a gente não tem uma pessoa engajada que vai poder encaixar a rotina dele com esses alunos, muitas vezes a gente tem situações, às vezes profissionais que não gostam, né? Eu já ouvi de alguns profissionais também que eles geralmente a presença do aluno, às vezes ele fica meio desconfortável e tudo mais, e querendo ou não, é uma responsabilidade a mais ali, né? Então, a gente vê formas de valorização desse preceptor, que eu acho importante. A própria Prefeitura de Valadares, ela tem um sistema de gratificação, às vezes inserir a preceptoria nesse sistema de gratificação, né, que já é do servidor efetivo mesmo, colocar a preceptoria, além de cursos, essas coisas, colocar a preceptoria também como critério de valorização. A questão não sei, a nível de faculdade, de universidade, de bolsa, ou algum incentivo nesse sentido. E, claro, né, a avaliação periódica desses preceptores, porque eles também têm que ser avaliados, né? Então, eu acho que seriam algumas sugestões que eu até conversei com o Peterson, além de questões físicas, né, do próprio ambiente de trabalho, de receber esses alunos com conforto. É uma coisa que eu sempre prezo lá no Sereste, a gente tem uma sala
com as cadeiras ali, os alunos ficam bem à vontade, tem computador com acesso à internet. Então, assim, é uma coisa que eu acho que em algumas unidades que isso não é possível, não, eu tenho dificuldade de conseguir esses materiais, ver alguma forma, algum convênio para poder proporcionar isso, né? Algum material de apresentação, alguma coisa assim que possa levar um conforto para esse aluno na hora que ele tiver ali no serviço. Então, foram algumas das minhas ideias. Outras ideias foram justamente conhecer o ambiente acadêmico, igual no caso da fisioterapia, levar esse preceptor para conhecer a clínica escola, conhecer ali alguns projetos que a universidade faz, levar ele para dentro da universidade, seja por meio da oferta de algum curso, de aprimoramento, que isso vá servir também na questão profissional também, que ele pode solicitar na prefeitura, né? Por exemplo, a gente tem a metodologia científica, epidemiologia, a questão do acesso a sistemas de informação no SUS. São coisas que eu tenho certeza que há professores bem especializados dentro da universidade que podem ministrarem algum curso, uma aula para os preceptores, né, para fins de educação mesmo permanente. Então, eu acho que uma via de mão dupla nesse sentido também seria interessante. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estamos sempre à disposição. Obrigado, Sérgio. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário adicional? Ô, Peterson, deixa eu só fazer uma observação. Eu achei essa fala do Sérgio tão boa, no sentido assim, né, de que é preciso que essa preocupação, né, de levar o aluno para aprender no serviço, ela seja uma preocupação também de ambas as partes, né? Tanto da rede de serviço quanto da academia também. E aí entra as contrapartidas, né, nesse processo. Quando, na verdade, as duas instituições se preocupam, elas vão começar a pensar juntos exatamente isso que o Sérgio está falando. Quais são contrapartidas, na verdade, que podem serem feitas, serem estabelecidas nessa parceria para poder ajudar? O ideal é exatamente isso. O Sérgio conta uma história ótima, que o preceptor ele precisa estar envolvido com a academia e vice-versa. Né? Então, se eu criar um mecanismo para esse preceptor ter acesso às nossas bibliotecas, né, às pesquisas, né? Aqui a gente teve uma iniciativa, talvez vocês já tenham feito também, né? Nós começamos a incentivar que os alunos fizessem os seus TCCs em parceria com os preceptores. Então, os preceptores eles não seriam os orientadores dos TCCs, mas seriam os co-orientadores desses TCCs. E isso foi muito bacana, porque aí você, quando tinha a finalização, primeiro que você, na verdade, já envolvia o preceptor na construção científica do trabalho. Quando chegava na apresentação, no final, esse preceptor ele estava lá na banca, dentro da universidade, que é um trabalho eminentemente científico. E isso, na verdade, de uma certa forma, às vezes, a gente incentivava que o trabalho científico fosse, inclusive, relatos de experiência do próprio serviço. Então, isso foi uma coisa, assim, super bacana, deu muito certo aqui. E aí, depois, isso deu tão certo na universidade que a universidade encampou um pouco essa ideia e desenvolveu uma revista científica eletrônica só para falar do SUS. Então, na verdade, essas publicações todas que começaram a acontecer com os preceptores, né, junto com os professores e com os alunos, elas começaram a alimentar essa revista científica, que acabou gerando publicação para todo mundo, e aí acabou assim, ajudando na construção, na trajetória acadêmica daqueles preceptores que pretendem, né, fazer um mestrado depois, né, se qualificar mais nas suas áreas, né, abrindo portas da academia. Né? Então, acho que isso é muito bacana, a gente pensar isso. O Sérgio traz nessa fala, e eu fico assim, percebo isso na fala do Sérgio, né? Esse interesse, isso precisa existir, né? Precisa ser valorizado. Né? Acho que isso é muito bacana. Essa experiência nossa que nós tivemos foi uma iniciativa, mas existem tantas outras, né? Que vocês podem estar pensando e possa estar valorizando isso. Complementando essa sua fala, Marcos, eu acho que essa fala do Sérgio, que ele já tinha me falado isso, reorganizou nossa agenda, né, de sequência do estágio em vários aspectos. Por isso que esses feedbacks conosco também tem que ter uma retroalimentação, né, da gente apontar sugestões aos preceptores, ao mesmo tempo os preceptores aos professores, para a gente trabalhar junto nisso. Por isso que a gente está aqui, né, exatamente para trabalharmos juntos em perspectivas de desenvolvimento pessoal, né, de carreira, institucional também, né? Marcos, a gente
tem o sorteio, né? Uma informação surpresa para todo mundo que está aqui. Eu estou numerando todos os presentes, Marcos, para todos terem a oportunidade de participarem do sorteio, e eu numerei todo mundo aqui de uma forma aleatória. Eu vou falar o nome de todo mundo, só para não correr o risco de ter passado batido alguém, gente. Adriana, Ana Paula, Anderson, Camila, Ivanildo, Jaqueline, Larissa, Ludmila, professora, Ludmila, preceptora, Ricardo, Sérgio, Tiago, Priscila e Aline. Faltou o nome de alguém, gente? Não? Eu vou pedir, então, para o Sérgio, fala um número aí de 1 a 14, fazendo favor. 7. 7. Anderson. Tá aqui minha listinha, Pô. gente. Minha listinha tem o número de todo mundo, tá? Ô, Peterson, Oi. vamos pedir o Anderson agora para colocar para a gente o endereço dele ali completo, então, né? Anderson de Pouso Alegre, Anderson. Você diz do sul de Minas, pelo que eu vi da sua inscrição. Na verdade, o que nós pensamos, pessoal, foi assim, para poder incentivá-los, né, estimulá-los, né, mais nesse debate, a gente vai mandar um livrinho desse, um manual desse, para o Anderson, né, que foi sorteado aqui, para que o Anderson possa acompanhar um pouquinho mais de perto isso que a gente está falando. Tá? Então, essa foi uma ideia de sortear um manualzinho para vocês. E aí a gente vai assumir o compromisso de estar mandando isso pelo correio, Anderson, tá? Por isso que a gente está pedindo para você colocar o endereço direitinho, completo, nome completo, com CEP, para a gente poder mandar pelo correio para você, tá? O Anderson tá aí? Ele está aqui, talvez o microfone não está funcionando, porque ele acabou de mandar uma mensagem no bate-papo há pouco tempo. Enfim, ele foi agraciado aí com sorteio surpresa, né, Marcos? Mas queria que alguém mais, para a gente estar encerrando, né? Tem outras pessoas de outras instituições aqui que a gente não conhece, todo mundo, né? Se quiser ter alguma fala adicional, ou gente da casa também, fiquem à vontade, gente. Ô Peterson, você me permite, por gentileza? Claro. Eu vou precisar de me retirar aqui, porque eu tenho uma outra reunião aqui. Bom, primeiramente, queria agradecer, né, ao convite, agradecer ao Marcos aí pela excelente exposição. Acho que a temática, aí, como foi falado, é extremamente relevante, né? Então, assim, em nome da Prograde, parabenizar o curso de fisioterapia, porque eu acho que essa temática ela vai além, né, do curso de fisioterapia, né? Ela é de interesse de todos os cursos, né, que contemplam o estágio, né, cada um com as suas especificidades. E justamente nesse momento, nós da UFJF vamos iniciar a discutir uma política de estágios dentro da universidade, né? Então, assim, a gente vai rever aqueles protocolos, né? Então, caiu num momento assim bastante oportuno, né, onde a gente vai ter essa oportunidade. Então, assim, eu queria mais uma vez parabenizar a todos, né, agradecer a participação também, e colocar à disposição da Prograde ao que vocês estiverem aí precisando. Obrigado, Peterson. Obrigado, Marcos. Grande abraço a todos aí. Obrigado, Thiago, pela presença. A gente sempre quer isso, né? Que nossas conversas sejam institucionalizadas, né? O apoio institucional é muito importante, porque essa valorização do preceptor exige esse apoio institucional. Sim, com certeza. Né? Então, muito obrigado aí, agradece, por favor, o professor Cassiano também. Pode deixar, transmito. Um abraço. Obrigado, Thiago. Um abraço. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário? Só lembrar a todos para fazer a inscrição, gente, no link que eu mandei aqui no bate-papo, para a gente encaminhar os certificados para vocês que participaram, tá? Assim que a gente tiver uma nova agenda, né, que a gente está pretendendo aí conversar novamente, talvez um prazo aí de 2 meses, a gente vai estar divulgando da mesma forma para vocês, tá bom? Então, no mais,
Uma ótima tarde. Quer fazer suas considerações finais, professor Marcos? Eu só queria agradecer, gente, pela paciência de vocês aí com a gente, parabenizar o Peterson pela iniciativa, né? Obrigado a todos vocês que estiveram conosco esse tempinho. Espero estar de volta aqui com vocês em outros momentos, para a gente poder ir amadurecendo, né? Um grande abraço para todos vocês. Peterson, obrigado pelo convite. Estou à disposição. Obrigado, Marcos. Sim, é o mesmo link da inscrição, tá, gente? É esse link que eu pedi para colocar, para a gente estar encaminhando os certificados da ProEx, tá bom? Marcos, muito obrigado novamente. A todos uma ótima tarde. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Peterson, um abraço.